Difícil esse programa, viu? Tá na fila há quanto tempo esse programa aqui? Umas 3 semanas. Mais? 3 semanas não, deve ter uns 3 anos já. Não, mentira, mas desde que o Mbappé surgiu que esse programa é pedido. Este dia chegou. Fala moçada, beleza? Ó, Polêmicas Vazias na área, convidando você a contemplar aqui esta belíssima disputa entre Kylian Mbappé e Thierry Henry. Quem joga mais bola? Quem é melhor? A gente vai acabar discutindo sobre relevância histórica aqui também, mas é óbvio que com caras que já deixaram de jogar, essa comparação fica muito difícil. Esse programa aqui, ele é clássico quase, porque não é fácil de decidir. São jogadores que têm características semelhantes, trajetórias semelhantes, números que tendem a, em algum momento, também ficarem semelhantes. Em algumas estatísticas, esses números já são muito próximos. E é impressionante como, vendo os vídeos para fazer o programa, eu fui lá relembrar algumas coisas e olhar as habilidades específicas de um e de outro, né? Colocar só gol, só drible, só passe, alguns movimentos, pegar alguns jogos emblemáticos para dar uma olhada no comportamento dos caras. É impressionante como Mbappé e Henry têm semelhanças. E desde que ele surgiu no Mônaco, eu lembro das pessoas falando lá em 2015, 2016, putz, cara, o Mbappé lembra muito o Henry e tal. À época eu achava até com menos refino, mas realmente tinha muita coisa ali de Thierry Henry. E de lá pra cá, o Mbappé só cresceu, né? Impressionante como ele só melhorou. O Mbappé não deu nenhum passo pra trás na carreira dele até agora. Ele só evoluiu. E os números acompanham, as atuações acompanham, os títulos acompanham, o salário tem acompanhado, né? Um dos maiores do planeta. E o Mbappé tomou um time pra si, né? Tamanha a relevância dele dentro do Paris Saint-Germain. Mas vamos discutir quem joga mais futebol, quem você prefere, quem é melhor, quem tem mais recurso, quem teve mais artilharias, quem tem mais gols, quem tem mais assistências, enfim, quem tem mais o borogodó na hora de jogar futebol. Kylian Mbappé, 396 jogos, 287 gols na carreira até aqui e 116 assistências, são números absurdos. E quando a gente fizer a comparação aos 24 anos, que é a idade do Mbappé no momento, aí é esculacho. Porque assim, se tem uma coisa que o Henry fez na carreira foi demorar a explodir, né? O Henry, ele se torna esse Henry do programa no Arsenal. E ele faz isso nessa virada para os 24 anos. Até então era um Henry promissor, bom, já jogador de seleção, mas que vinha de uma decepção na Juventus e tal. A Juventus não pagou barato pelo Henry, mas ele absolutamente não funcionou na Itália. E foi para lá, inclusive, para ser um novo Trezeguet. E chegou no Arsenal para substituir um outro francês, né? O Anelka. Mas acho, inclusive, que o Henry joga muito mais que os dois, né? Muito mais que o Anelka, muito mais que o Trezeguet. De todos da geração, ele foi disparadamente o melhor atacante. Ou o melhor ponta, ou o melhor qualquer coisa, porque o Henry tem essa especialidade, né? O Henry fazia muitas funções, inclusive funcionando, e poderia ser um cara de mais criação de jogo. Quase, não um playmaker, mas um jogador de mais achada, de mais passe, de pensar mais o jogo. Acho essa, inclusive, uma grande vantagem do Henry em relação ao Kylian Mbappé. Thierry Henry, 917 jogos. O Henry, ele tem uma temporada na carreira em que ele tem lesão. Num geral, o Henry, ele não teve muitos problemas na carreira, assim como o Mbappé também não tem. Então, eles são caras muito disponíveis. 917 jogos é coisa pra caramba, né? 411 gols e 177 assistências. Ele tem, nesse momento ainda, bem mais gols que o Mbappé e tem mais assistências. Eu acho que o Mbappé vai passar em tudo. O Mbappé vai passar dos 400 gols, acho que isso é fácil de projetar, e vai passar das 177 assistências. Lembrando, a gente tá falando aqui de seleção e clubes. Títulos, o Mbappé tem 15 já na carreira e 9 artilharias, sendo sequencialmente artilheiro do campeonato francês, e tem uma artilharia de Copa do Mundo, que não é nada, é uma Copa do Mundo, né? Que ele ficou a isso aqui de fazer 4 gols numa mesma final. E aí ele seria campeão, 4 gols numa final, que ninguém nunca fez, artilheiro, melhor jogador, a porra toda, né? E bicampeão da Copa. E ele ia varrer o mundo. Se o Kolo Muani toca a bola nele, ele ia varrer o mundo. Como isso não aconteceu e a história foi feliz, pelo menos para quem gosta do Messi, o Mbappé, ele já é o maior
maior jogador da história das finais de Copa em gols, tá? Ninguém tem 4 gols em finais de Copa, o Mbappé tem. Porque ele fez 3 nessa e já tinha feito uma na outra. O Mbappé tem mais gols em finais de Copa que o Zidane, que o Pelé, que todo mundo aí que você imaginar. Pra você ver o tamanho do cidadão, tá? O Mbappé tem 12 gols em Copa, 12. E ele só jogou 2. O Henry jogou 4 Copas e tem 6 gols em Copas. É surreal a diferença. Tirando que o Mbappé tem 2 assistências contra uma do Thierry Henry. Então ele participou de 14 gols em 14 jogos. O Mbappé tem 14 participações em gol em Copa em 14 jogos, sendo que dos 14 jogos que ele jogou em Copa, o Mbappé foi titular em 12. É porque, eu não sei se vocês lembram, ele não começou a Copa de 2018 titular e, se eu não me engano, em 2022 teve um que ele foi poupado. O Henry tem 17 jogos de Copa e só foi titular também em 12. O Henry, ele começa a titular a Copa de 98, ele perde lugar, depois não é mais usado. O Guy Varch joga a final da Copa e o Henry não joga. É uma loucura, né? Que aí, se a gente for imaginar, em vez de ter sido 3-0, podia ter sido 8. Se o Henry joga e joga bem. Mas ele faz uma Copa boa. Em 2002, todo mundo é uma decepção da França. Em 2006, o Henry faz uma ótima Copa. Ele e o Zidane, acho que fazem a Copa da vida deles em 2006, mas acabam perdendo na final. Então tem até essa coincidência. O Henry é uma vez campeão do mundo e uma vez vice-campeão do mundo. O Mbappé é uma vez campeão do mundo e uma vez vice-campeão do mundo. Mas é incomparável a relevância do Mbappé para a seleção francesa nesses torneios, na Copa, do que o Henry. Não há comparação. O Henry depois joga muito bem a Euro, que o Mbappé não tem, e ganha a Copa das Confederações, o Mbappé ganha a Nations League. Então tem coisas muito semelhantes, mas no geral, 15 títulos para Kylian Mbappé, 9 artilharias. 19 títulos para o Thierry Henry, 6 artilharias para o Henry. Mas aí entra para além dos números. O Henry, dessas 6 artilharias, ele tem 4 artilharias de Premier League. 4 de Premier League. O Mbappé tem dessas artilharias aqui, uma de Copa, é verdade, mas ele tem muitas artilharias do Campeonato Francês. E é óbvio que há uma diferença. Uma coisa é você jogar no Campeonato Francês, a outra coisa é você jogar na Premier League. O auge do Henry acontece na Premier League. Ele é talvez o maior nome da história da Premier League. Para muitos ele está na seleção da Premier League, acho que isso é batata, e para muitos ele é o maior nome da história da Premier League. Talvez disputando ali com Giggs, com outro nome, mas o Henry é top 5 da história da Premier League, então isso não é pouca coisa, é coisa pra caramba. O Henry ajuda a construir a identidade da Premier League moderna, ele e o seu Arsenal, com o Arsène Wenger. Inclusive, vale aqui a curiosidade, o Henry começa no Mônaco, o Mbappé começa no Mônaco. O Henry começa com o Arsène Wenger e depois reencontra o Arsène Wenger no Arsenal e é transformado por ele, porque ele chega e joga de atacante. E aí ficam, putz, mas será a característica? Ele joga mais aberto, mais pelo lado esquerdo e tal. Aí entra uma grande diferença para mim do Henry pro Mbappé. O Henry, ele jogava pelo lado direito em vários momentos, fundamentalmente pelo lado esquerdo, mas funcionava na parte central do campo. E jogava melhor de costas que o Mbappé, fazia pivô em vários momentos, é bem mais perigoso dentro da área, é um melhor cabeceador e a gente já vai para as características individuais para mostrar que o Henry, ele leva vantagem em algumas coisas e perde em outras. Então, na seleção, vai dar Kylian Mbappé. Por mais que o Henry seja o segundo maior artilheiro da história da França, o Mbappé provavelmente vai virar o maior, né? Então vai passar ele, Giroud, vai passar todo mundo. Então na seleção o Mbappé jogou mais, é mais relevante e provavelmente vai ser maior que o Henry na seleção francesa. Na Liga dos Campeões da Europa, a mesma coisa. O Mbappé ainda não tem Champions, mas ele fatalmente terá em algum momento. O Henry tem uma, que ele ganha pelo Barcelona depois, o Barcelona em que ele não era protagonista, aquele Barcelona 8-9, que ele joga muito bem, mas ele não é o cara, longe disso. Inclusive ele faz um papel muito tático naquele jogo de posição do Guardiola, entendendo que ele precisava ter paciência para a bola chegar e tal. Imagina que no Arsenal, todo mundo procurava o Henry. No Barcelona, ele precisava ter paciência para esperar a bola chegar, mas ele se adapta muito bem. E para você ter uma ideia da relevância do Mbappé, tá? Artilheiros da Champions antes dos 25 anos. O Messi, disparadamente, com 51 gols. O segundo já é o Mbappé. O Mbappé é o maior artilheiro antes dos 25 anos na Champions, só perdendo pro Messi. Ele tem 41 gols. E ele vai fazer 25 agora no final do ano. Então ele tem mais uns joguinhos para tentar fazer 10 gols e ser o maior. Dá. É difícil, mas dá. Então, ele tá na frente do Haaland, ele tá na frente do Raul, ele tá na frente do Benzema. O Cristiano Ronaldo tinha 21 gols na Champions só antes dos 25. Aí depois ele enlouquece e vira essa máquina absurda de fazer gols aí. Mas só pra você entender aonde tá o Mbappé nessa brincadeira aqui. O Mbappé, ele foi 4º lugar da Bola de Ouro em 2018. E em 2022, ele é o atual segundo do The Best. Essas são as melhores colocações do Mbappé nos prêmios de melhor do mundo. O Henry, ele teve uma constância de melhor
melhor do mundo entre 2003 e 2006, ele estava sempre ali. Melhor do mundo da FIFA, ele foi segundo em 2003, segundo em 2004, quarto em 2005, quarto em 2006. Muita gente acha que em 2004 deveria ter sido ele o melhor do mundo. Foi o Ronaldinho, mas a diferença foi muito, muito pequena. E as pessoas entendiam que o Henry merecia, porque esse é o título do Arsenal invicto, que é inédito na Premier League, só o Arsenal fez. Campeão invicto com o Henry jogando uma barbaridade. Inclusive, todas as temporadas no Arsenal, ele meteu 20 gols ou mais e, repito, foi 4 vezes artilheiro da Premier League num campeonato que é muito mais difícil que o campeonato francês. Fatalmente, o Mbappé não ficará no PSG a vida inteira. Se ele ficar, ele está fadado a ser menor que o Henry. Ele vai ser menor que o Henry, mas eu acho que ele vai sair. Provavelmente pro Real Madrid, aí são outros 500. O Henry foi bola de ouro, segundo em 2003, quarto em 2004, quarto em 2005, terceiro em 2006. Se a França ganha a Copa de 2006, o melhor do mundo seria o Zidane, obviamente, mas o Henry teria sido o segundo colocado, por exemplo. Então, entre 2003 e 2006, o Henry esteve sempre entre os 4. O Mbappé tem variado mais. E aí a culpa é muito do PSG, né? Porque esses anos aqui que a gente citou, que o Mbappé esteve no top 4, ele foi segundo em 2002 por causa de quê? Da Copa. E em 2018 ele foi quarto por causa de quê? Da Copa. Inclusive em 2018 poderia ter sido mais, né? Aí esse papo do Modric ter sido o melhor do mundo é uma loucura, mas o Mbappé não foi o melhor jogador da França, fato, foi o Griezmann, mas daria pra ele estar em terceiro aqui, sem problema nenhum. Então, falta o Mbappé a história do clube aqui. O clube amarra ele pra baixo, joga pra baixo. No caso da Premier League, o Arsenal jogaram o Henry pra cima, né? Então, pô, é bizarro. Agora, a comparação aos 24 anos, ela chega a ser constrangedora. Constrangedora. O Mbappé aos 24 anos, que é o que ele tem agora, tem 287 gols, né? O Henry aos 24 anos tinha quantos gols? Alguém aqui sabe? 57 gols. O Henry aos 24 anos tinha 57 gols. O Mbappé tem 287. Então, assim, o jovem Mbappé joga mais do que o jovem Henry. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas o Henry fez uma transformação que eu não sei se o Mbappé vai ser capaz de fazer. Uma maturidade do seu jogo, que é mais coletivo que o do Mbappé. O passe, e aí vamos nas características do que eu defini aqui, que eu considero o melhor ou o pior. O Henry, pra mim, é melhor no passe. E aí bota aqui em algum lugar. Jogando por dentro, seja como um playmaker ou um camisa 9. Dentro da área, ele também é melhor. Inclusive, faz mais gol de cabeça, ele funciona mais como um 9, por mais que também não adore jogar de 9, mas funciona melhor. Finalização, o Henry tem mais finalização do que o Mbappé e perdia menos gol, né? O Mbappé tem essa característica, ele perde muita chance, às vezes até chance clara. Cabeça, acho que fica claro. Variação tática, porque jogava do lado direito, do lado esquerdo e por dentro, e na fase final dele do Arsenal, ele já estava quase um armador. Menos individualista, eu acho que isso é bem importante. O Mbappé tem uma característica, eu acho que ele vai jogar pra si a vida inteira. O Henry claramente não fazia isso no seu auge. E repito, o auge do Henry durou 8 temporadas. O Mbappé já está indo para a 8ª dele jogando uma barbaridade. Então eu não sei quantas temporadas o Mbappé vai jogar nesse nível. Fatalmente, ele vai jogar mais tempo em alto nível que o Henry. E vai bater o Henry em quase todos os números aqui. O que o Mbappé fazia de melhor ou faz de melhor? Velocidade e explosão, acho que isso é batata. Poder de decisão. O Mbappé, ele gosta do jogo grande e dos jogos decisivos. Gols em finais, o que fez na Copa, o que faz na Champions. O Mbappé, o fato talvez dele ser mais egoísta, o torna um cara mais decisivo. É meio contraditório, né? Mas... E o drible e mudança de direção. O Henry tinha drible, mas o Mbappé, pra mim, tem uma variação maior no drible. Dito isto, neste momento, o jovem Mbappé jogou mais que o jovem Henry. Mas vendo o Mbappé jogar, eu não acho que ele vai dar a virada de chave que o Henry deu na Premier League e virou um jogador que, repito, para mim é o maior nome da história da Premier League. Então eu ainda acho o Henry um jogador com mais recursos e melhor, e executava o que ele tinha de executar melhor que o Mbappé, ainda. Mas eu acho que o Mbappé pode ser melhor e vai ser maior. Eu acho que a gente vai falar do Mbappé lá na frente, é porque osso o Henry, ele vai ser o maior nome da história da Premier League por um bom tempo, né? E isso é muito relevante. Mas o Mbappé, se for pro Real Madrid, ele tem uma briga cruel aí de caras enormes, né? Ele não vai brigar com o Cristiano Ronaldo, com o Di Stéfano, com... O Henry é o maior nome do Arsenal e é o maior nome ou um dos da Premier League. O Mbappé tem um desafio maior, só que a Copa do Mundo é osso. O Mbappé pode daqui a pouco chegar a 3 finais de Copa seguida, coisa que só o Cafu fez. E aí? Vai falar o quê do cara? Ele vai ser, e eu falei isso no programa de comparação com o Neymar, provavelmente o maior artilheiro da história das Copas. Provavelmente. Ele já tem 12 gols, já tem, aos 24 anos. Próxima Copa ele vai ter 28, com 12 gols. Então ele vai jogar a próxima e com
32, a outra. Tu acha que ele não faz mais o quê? Uns 4 gols nessa brincadeira aí? 5? Se ele fizer 5, já é ele, pô. A gente tem noção disso, que a gente tá diante do provavelmente o maior artilheiro da história das Copas e ganhando, né? Ganhando. Ele ganhou uma Copa, chegou em outra final e nada indica que ele não vai continuar competindo. O mesmo vale pra Euro e outras competições com a França. Então eu acho que o Henry, nesse ponto na seleção, a distância é grande. Na Champions, o Mbappé tende a fazer mais nome, porque, repito, o Henry chega em 2 finais. O Mbappé já tem uma final, que ele perdeu. Mas ele ainda vai chegar em outras, pô. Ele fatalmente vai ganhar uma Champions, só que com números muito maiores, assim. O Mbappé faz gol toda hora, briga por artilharia o tempo todo, então é difícil. Mas o Henry, lembrando, ele foi 2 vezes chuteira de ouro da UEFA, o Mbappé ainda não foi. Olha que isso é muito doido, mas eu acho que vai mudar também. O Henry, ele é o cara mais vezes eleito o jogador francês do ano. O Mbappé já passa também. Mas então o veredito é, o Henry ainda é melhor, mas o Mbappé acho que vai deixar pra trás. Como qualidade de jogo, talvez não, mas de relevância, embaçado. E eu adorava ver o Henry jogar, viu? Depois bota, e quando sair do vídeo aqui, vá pra ver Henry Skills, que é fantástico. E assim, os coelhos da cartola que ele tirava pra fazer gol é diferente do Mbappé. Finalização de média e longa distância, pô, gol por cobertura, gol colocando, umas achadas, assim, umas coisas de gênio que o Mbappé não tem. O Mbappé, eu acho que ele é bem mais explosão, né? Só que também é assustador, velho, assim, assustador. Mas é isso. Ficou bom o programa, não ficou? Acho que tá justo. E agora a vinhetinha aí do Opiniões, né? Ó, seguinte, hoje tá leve aqui, o Opiniões tá leve, mas é que a gente tava aqui falando, pô, vamos fazer uma cor ligada ao Mbappé, não sei o que e tal, e putz, que mamãe PagBet não chega aqui à toa, né? Ela quer um conteúdo de relevância. Mas como ela tá aqui o tempo todo, não precisa nem ficar citando. Se você quiser fazer sua fezinha, suas apostas na Champions, já tá valendo, já tá aberto, inclusive pra artilharia, pode ser o Mbappé, as odds lá já estão lá, e são boas odds. É óbvio que o favorito é o Haaland, mas o Mbappé pode brigar. Ele agora tem um time pra chamar de seu, né? Então você pode brincar lá, o link tá na descrição, sempre com responsabilidade, isso aqui não vai lhe deixar rico, você não vai parar de trabalhar, não é um segundo emprego, é uma diversão. Eu brinco lá, deixo o que eu posso perder e faço a mesma coisa, tá? Por gentileza. O link tá na descrição do vídeo e esse recado também só vale para quem tem 18 anos ou mais, tá? Se você tá aqui de gaiato e não tem 18 anos ou mais, nem faça seu cadastro porque não vai ser aprovado. Não dá para dizer que eu já vi gente falando que não gosta da camisa do PSG. Esses dias eu quis comprar. Aí o cara não compra não porque é feio. Desculpa, essa opinião é equivocada. Não dá para não gostar da camisa do Paris Saint-Germain. E nenhuma. Eles nunca fizeram camisa feia. E quando tinham lá com a parada do Jordan, era putaria. A preta não esquece. Mas essa camisa aqui é sacanagem. Essa não tem como. E a do Arsenal também esquece. Essa do O2 é a camisa mais bonita que o Arsenal já fez. E depois a da final de 2006, a temporada que ele joga aquela vinho, é sacanagem também. Aquela é brincadeira. Grená, né? É sacanagem. Agora, essa camisa aqui é top 5 da Champions. Agora, a mais bonita, disparadamente, é a preta do Union Berlin, né? Que eles jogaram, não tem como. Esquece. Preto com dourado não tem erro. Se alguém na sua vizinhança disser que essa camisa é feia, desfaça a amizade, porque o cara é completamente maluco. Ou então é mala, né? E tá querendo fazer pra provocar. Faz o top 5 de camisas da Champions, por gentileza, e obviamente inclua a do PSG, porque se não incluir, a gente deleta o comentário. Mas ó, vamos lá, pra não deixar, o top 5 só tem 3 vagas. Porque uma é Union Berlin, a preta, a outra é PSG. As outras 3 vocês brigam aí, pode botar qualquer porra que pra mim tanto faz. E essa minha camisa é belíssima, inclusive.